Foi falado aqui, acho que na quarta-feira, sobre o exemplo dos pais. Eu lembro que o meu pai me fazia uma promessa todo meio do ano, acho que era para me incentivar. Se você se você for aprovado no final do ano na escola, eu vou te dar uma chuteira, eu vou te dar um videogame, vou te dar alguma coisa. Ele me fazia uma promessa. E algumas vezes ele cumpria essa promessa. Outras vezes, não. Talvez alguém já te fez uma promessa, te prometeu algo, e você recebeu, e está tudo bem. Mas talvez alguém te prometeu alguma coisa. E você está esperando até hoje, essa pessoa não cumpriu com aquilo que ele te prometeu. Só que talvez você prometeu algo para alguém, fez uma promessa para alguém, e você não cumpriu a promessa que você fez para essa pessoa. Olha para a pessoa que está do seu lado aí mais próximo e fala, o pastor está falando de você lá na frente. Misericórdia, né? Mas quando nós falamos de promessa numa visão humana, preste atenção. Quando nós falamos de promessa numa visão humana, essas promessas elas podem vir a falhar. Elas podem vir dar certo ou não. Mas quando nós falamos de promessa na visão de Deus, é a certeza que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Promessas cumpridas, a única certeza que as promessas vão ser cumpridas se essas promessas estão vindo de Deus. E existem algumas definições sobre o que é uma promessa. Eu anotei uma aqui que me chamou mais atenção, que promessa é uma revelação da manifestação, uma declaração de Deus sobre algo ou sobre algum lugar. Então, a promessa é uma declaração de Deus sobre algo que vai acontecer sobre alguém ou sobre algum lugar. Por exemplo, eu vou fazer uma promessa aqui que vocês vão poder me cobrar daqui a alguns anos, mas vai acontecer. Na Igreja Nova, eu prometo que nós vamos ter um espaço reservado para o churrasco, amém? Não, desse jeito não vai ter, não. Na Igreja Nova, nós vamos ter um quiosque lá reservado que vai ser o espaço do churrasco, amém? Glória a Deus, irmão. Deus gosta de churrasco, irmão. No Antigo Testamento, então. Então, eu estou fazendo uma promessa. Então, talvez daqui a alguns anos nós vamos chegar e você vai falar, nossa, o pastor mandou construir mesmo o espaço para o churrasco. A promessa foi cumprida. Glória a Deus. Mas, quando nós ouvimos isso de Deus, a promessa é uma revelação de algo que Deus está falando que vai fazer na sua vida lá na frente. Então, tipo assim, se Deus está falando, te prometeu que vai salvar a sua família, não fica tentando entender como. Acredite, porque Ele vai fazer, porque se foi Ele que te prometeu, vai acontecer. Se Deus prometeu que vai mudar a história do seu ministério, Ele vai mudar a história do seu ministério. Sabe, se Deus prometeu que vai mudar a história dessa igreja, se existe uma promessa sobre essa casa, vai acontecer, porque aquele que promete, ele não falha, ele nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha, e não vai ser agora que ele vai perder. Então talvez essa noite, você veio aqui nesse lugar porque Deus quer lembrar que existe promessa sobre a sua vida, existe promessas do céu sobre a sua história. Nós lemos um texto aqui onde Deus começa a conversar com Abraão, que ainda era Abrão, e Deus começa a fazer promessas para Abraão. E além de uma promessa, Ele faz uma aliança. Então deixa eu te falar uma coisa, além de ter uma promessa sobre a sua vida, Deus tem uma aliança com você. E a aliança é a certeza de que agora as suas lutas não são mais suas, as suas batalhas não são mais suas, são de Deus. E Ele vai mudar a sua história, Ele vai prometer algo, mas Ele mesmo que vai fazer. Amém? Então, as promessas é um lugar onde Deus quer nos levar. A promessa é um destino onde Deus quer nos colocar. Então, talvez hoje você olha para a sua vida e as coisas não estão mais acontecendo como você queria, mas eu quero te lembrar aqui essa noite que existe promessa de Deus sobre a sua casa. E não importa a sua situação, o seu momento não define, muito menos limita as promessas de Deus na sua vida. Eu lembro que, eu já contei essa história aqui algumas vezes, eu lembro que, bem novo, com 12 para 13 anos, eu fui fazer uma visita com o meu tio. Meu tio sempre foi da igreja batista, uma igreja mais tradicional, né, uma igreja mais tranquila, uma igreja muito bíblica, mas não é tão agitado igual a gente. E
Eu fui acompanhar ele numa visita e chegou lá. Era uma senhora que ela estava no estado terminal. Ela já estava nos últimos dias de vida dela. Então, meu tio pregou para ela. Nós oramos por ela. Ela reconciliou com Jesus. E ela falou que ela tinha uma promessa de morrer salva. Então, ela se reconciliou com Jesus naquele dia ali. E ela pediu para a gente cantar um louvor para ela. E sem muito ninguém saber, uns com vergonha, outros não levavam muito jeito, a gente cantou um louvor para ela. Nós cantamos aquele louvor bem conhecido, Deus de aliança, Deus de promessa. E me marcou muito que enquanto nós cantamos esse louvor para ela, ela ia perdendo o sentido. Teve uma hora que ela virou a bola do olho assim, ficou tudo branco e meu tio sacudiu ela. Mas enfim, nós oramos por ela, meu tio deu a ceia para ela lá, ela voltou para Jesus. E nós saímos de lá. A última coisa que ela falou para o meu tio, falou, Deus cumpriu uma promessa, eu estou salva. Uma hora depois nós saímos de lá, nós recebemos a notícia que ela faleceu, Jesus recolheu ela. Então, na última hora de vida dela, Deus cumpriu a promessa de salvar aquela mulher. Sabe, nós não conhecemos o passado, nós não sabemos o que aconteceu para ela se afastar da igreja, mas nós sabemos que ela tinha um desejo de retornar. Então, antes dela morrer, Deus cumpriu essa promessa dela retornar novamente. E Deus te trouxe aqui essa noite, calma, você não vai morrer, fique em paz, não agora, não é isso, calma. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para relembrar você que você tem promessas, que Ele já te prometeu algumas coisas, que tem alguns planos de Deus sobre a sua vida. Promessas são planos de Deus na nossa vida. Você já fez plano, irmão, com a vida dos outros? Você já fez plano com a vida dos outros? Você que é casado, provavelmente a sua esposa já fez plano com a sua vida, sem você saber. A minha, às vezes eu levanto, vamos ali aonde? Eu pisco e é 10 horas da noite, já fui num monte de lugar. Fez plano com a minha vida. E às vezes a gente está tão animado, mas a gente está esquecendo que Deus, Ele faz plano com as nossas vidas, sabia? Nem sempre o teu sonho vai ser o sonho que Deus tem para a sua vida, mas pode ter certeza que o sonho de Deus é bom, perfeito, agradável. Vira aqui, infeliz. Aqui, aí, aleluia. Glória a Deus. Ele não gosta de mim mesmo, não. Vou abandonar ele. Vou trocar ele de... Vou dispensar ele, vou mandar ele para a sede. Ele vai aprender, que é bom. Então, o Senhor te trouxe aqui essa noite para lembrar que Deus tem promessas sobre a sua vida, amém? Nós falamos aqui, nós lemos sobre o texto de Abraão, e Deus fazendo algumas promessas para Abraão. E nós vamos observar alguns pontos sobre a vida de Abraão, sobre as promessas de Abraão. E o primeiro ponto, pode passar para mim? Promessas caminham junto com a palavra. Como assim, pastor? Como assim? Irmãos, eu não sei você, mas eu já ouvi isso dos meus tios, já ouvi isso do meu avô, que antigamente negócio era feito na palavra, era feito, como eles falam, no bigode. Não tinha muito de papel, nada de assinar. Era a minha palavra com a sua palavra e nós fazemos um negócio, está tudo bem. E a palavra do homem era a garantia que aquele negócio ia ser cumprido. Você já ouviu falar sobre isso? E quando Deus chama Abraão, Deus começa a fazer promessas para Abraão. Mas Deus está fazendo promessas como? Com a sua própria voz, através da palavra. Quando Deus está criando o mundo, como que Deus está criando o mundo? Através do quê? Da palavra. Então, quando Deus te fez uma promessa, Deus fez como? Através da palavra, seja através da palavra de Deus, seja usando a vida de alguém. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não existe uma promessa sem uma palavra. A palavra é o fundamento da promessa. Está todo mundo preocupado com uma estrutura bonita, com um prédio bonito, com uma casa bonita, mas o que vai nos deixar de pé é o nosso fundamento, e o fundamento do cristão é a palavra que te deixa de pé nos dias difíceis, é a palavra que te mantém aceso, é a palavra que te mantém vivo, é a palavra que te sustenta. No dia da crise, que o diabo falar que não vai dar, lembre-se que existe uma palavra sobre a sua cabeça que vai dar sim. No dia de dificuldade, que você achar que não vai, lembre-se, a palavra de Deus, ela nunca volta sozinha. Então, promessas caminham firmada na palavra. A palavra é o nosso fundamento. Amém? Glória a Deus por isso. Então, preste atenção.
Você não precisa estar num novo trabalho, talvez. Você não precisa ter uma roupa nova, um carro do ano. Você não precisa ser status. O que você precisa para transformar a sua vida é de uma palavra dos céus. É a palavra de Deus que vai mudar a sua vida. É a palavra de Deus que vai mudar seu casamento. É a palavra de Deus que vai mudar seu ministério. E é a palavra de Deus que confirma e sela as promessas dele na sua vida. Deus não vai te prometer algo sem um fundamento, sem a palavra dele. Então, meu irmão, todas as vezes que você encontrar uma dificuldade, lembre-se que existe palavra de Deus sobre a sua vida, existe palavra de Deus sobre o seu coração, existe palavra de Deus sobre a sua história. Abraão, ele escuta uma ordem de Deus. Abraão, você vai ser conhecido, de ti eu vou fazer uma grande nação, você vai ser pai de multidões, mas olha, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, que eu vou fazer isso. E geralmente, quando nós recebemos uma promessa, nós recebemos uma direção, mas nem sempre nós iremos receber uma explicação. Eu falei isso para alguém essa semana, conversei com tanta gente, para alguém eu soltei isso essa semana. Mas, geralmente, Deus vai te fazer uma promessa, e nessa promessa você vai receber uma direção, mas você não vai receber uma explicação. Deus fala, Abraão, sai da sua terra que eu vou te abençoar. Deus não explica mais nada para ele. Então, tem muita gente aqui que Deus já está falando com você, Deus já te deu uma direção, só que você está esperando a explicação de Deus. Mas, na verdade, Deus não vai te explicar, porque você não foi chamado para entender tudo. Você foi chamado para confiar. A vida com Deus, crer nas promessas de Deus, é primeiro eu coloco o pé, para depois Deus colocar o chão. É primeiro eu vou, e sabendo que lá na frente Deus vai abrir uma porta. Sabe por que, irmão, acontece isso? Se Deus fosse explicar tudo para você, provavelmente muitos de nós ia desistir. Uma breve ilustração para você entender. Jesus, ele está no deserto. Jesus, ele fala para os discípulos, entra todo mundo dentro desse barco aqui, atravessa o mar, o rio, que eu vou encontrar com vocês lá no meio. E todo mundo entra no barco. Só que Jesus não fala de que maneira vai encontrar com eles. Sabe o que acontece? Começa a vir uma tempestade. Deixou todo mundo com medo, aterrorizado. Aí sabe como que Jesus vai encontrar com eles? Jesus não vai nadando. Jesus não vai num barquinho. Jesus, ele vai andando sobre as águas. E sabe o que é mais espantoso? Ele fala, Pedro, vem. E Pedro também anda. Naquele momento, Pedro está dando alguns passos sobre as águas. Você já conhece a história, está tudo bem. Agora, o ponto para você entender é esse. Imagina se Jesus tivesse falado, pessoal, entra no barco aí, entra aí, vocês vão pegar uma tempestade, e você, Pedro, você vai andar sobre as águas. Certamente, Pedro não entraria naquele barco, porque ele ia ter muito medo. Ou até mesmo os outros discípulos. Eu? Para quê? Não, Jesus, está doido? Então, muitas das vezes, Deus não está te explicando as coisas, porque sabe, se Ele te explicar, você para, você corre, você foge. Deus, essa noite, só está falando para você, confia, porque quem bate o martelo da vitória sou eu. Confia, porque quem libera promessas vem dos céus. Confia, porque todo decreto que jogaram para você aqui na terra, Deus tem uma palavra do céu para mudar a sua história. Sabe, nós nem estamos hoje num grupo tão grande de pessoas, mas eu estou falando para a gente aqui que um dia olharam para você e falou assim, você não passa desse ano, você vai morrer, sua família não tem jeito, os teus filhos acabou, a sua vida está acabada, e você está aqui hoje, sabe por quê? Não é porque você é bom, é porque existe uma palavra sobre você. Todo decreto de morte na terra, existe uma palavra de vida que vem dos céus para mudar a nossa história. E essa palavra, ela não vem vazia, ela vem com o quê? Com promessas. Promessas é a revelação que Deus tem para a gente para um tempo. Glória a Deus. Passa o próximo para mim, por favor. Então, o primeiro ponto é que toda promessa ela é fundamentada por uma palavra. O segundo ponto é, não troque a promessa pela proposta. Promessa e proposta parecem ser duas coisas iguais, mas não são, irmãos. Promessa é algo firmado, eu vou fazer isso por você. Eu prometi algo para a pastora Kel, faltando 2 meses para casar. Eu falei, minha querida princesa do Apocalipse, nós vamos casar daqui 2 meses, só que quando a gente fizer 10 anos, nós vamos renovar os votos. E eu achei que 10 anos ia demorar muito, eu já vou fazer 7. Já está mais perto do 10, irmão. E se fosse hoje, eu estava desesperado já. Mas eu fiz uma promessa. Quando a gente fazer 10 anos, vai ter a renovação. Vou vestir
Vai vestir de noiva de novo, vou vestir a cachorrinha para entrar também, vai ser uma festa. Até lá, se Deus quiser, vai ter os filhos também. E vai ser uma alegria, vai ser uma loucura. Vou até poupar detalhes para vocês. Mas eu prometi isso para ela. Então, quando chegar 10 anos, o que é que ela está esperando? Que vai ter lá. Deus faz promessa para Abraão ter filho. Abraão está avançado de idade e ele vê que o filho não chega. E aí ele descobre que é só mulher. Não pode gerar um filho. Então Abraão ele está ali e ele recebe uma proposta. Uma proposta de quem, irmãos? Do inimigo? Não. Ele recebe uma proposta da sua mulher. Está dentro da sua casa. Ela fala, já estou avançado de idade. Eu não vou conseguir te dar filhos. Deus fez uma promessa que vai nos dar filho, mas não vai ser através de mim, Abraão. Faz o seguinte, está vendo a minha serva ali? Se deita com ela. Tenha filho com ela. Para sua descendência continuar e poder cumprir aquilo que Deus falou na sua vida. Ela faz uma proposta para Abraão. Diferente de promessa, a proposta é a gente tentar ajustar algo para ficar bom para os dois lados. Por exemplo, eu vou vender um carro para o Bruno. Eu quero 50 mil no meu carro. O Bruno fala, eu só tenho 48, pastor. E eu falo, vamos morrer então no 49? Ele me fez uma contraproposta. A gente ajustou. E ficou por esse valor. Eu não peguei o valor que eu queria do começo. E ele também não pagou o valor que ele queria. Ficou meio termo. Nem para cá, nem para lá. Isso é um exemplo de proposta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não faz proposta para a gente. Deus faz promessa. Sabe? Abraão e Sara chegou no momento da vida deles que, para eles, a promessa estava demorando a acontecer. E talvez tem gente aqui nessa noite que está me escutando, que você está nessa fase. A promessa está demorando a acontecer na sua vida. A promessa parece que você ouviu tantas coisas, que para você fala, não, pastor, nossa, já faz 5 anos, já faz 10 anos, sabe, já faz 15 anos que eu escutei isso, pastor, não acontece. Abraão e Sara estavam dessa maneira. E aí, sabe o que eles vão fazer? Eles vão tentar dar uma ajuda para Deus, mas deixa eu falar um negócio para você. Deus não precisa da sua ajuda, Deus não precisa de um plano B. E a terceira coisa eu esqueci que eu ia falar, mas tem mais uma coisa, vai chegar, vai descer aqui, em nome de... Acontece, gente, nas melhores famílias, acontece. E Deus não precisa de um atalho para cumprir as promessas na sua vida. Olha aí, veio, você viu que veio? Era para vir agora mesmo, aleluia. Então tem muita gente hoje aqui que ainda não está vivendo as promessas de Deus, porque você está querendo pegar um atalho, você está querendo dar uma ajuda para Deus. E Deus não está pedindo a sua ajuda, Deus está pedindo que você confie nele. Tem muita gente falando assim, não, eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou confiar, eu vou entregar minha família, mas se não acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos, eu pego tudo de volta e eu vou fazer do meu jeito. E não é isso. E Abraão aceita a proposta. E ele tem um filho, chamado Ismael, mas não era o filho que Deus queria dar para ele. Um tempo depois, ele tem um filho de Sara, Deus faz um milagre, e Isaac nasce. Mas até hoje, a escolha de Abraão gera uma consequência. Talvez para você que não sabe, tem o povo de Israel, que são os judeus, e tem todos os árabes, os israelitas, os ismaelitas, que esse povo, essa guerra toda que está tendo lá no Oriente Médio, todos eles são filhos, descendentes de Abraão. É tudo de uma família só. Isso mesmo, só para você entender, são irmãos que estão lá brigando. Consequências da escolha de Abraão. Toda vez que você escolhe algo, você terá uma consequência. Deus perdoa, irmãos. Deus muda a história. Mas nós vamos ter que lidar com as nossas consequências. Então, talvez no dia de hoje, o inimigo está te apresentando uma proposta. Faz desse jeito que é mais fácil. Faz dessa maneira que é mais fácil. Você acha que Deus está te ouvindo? Deus tem filhos favoritos, Ele não vai te escutar. E aí você começa a deixar essas palavras entrar dentro do seu coração. Você já pecou muito, você já errou muito, isso não é para você. E na verdade, Deus só está esperando o tempo certo, o momento certo para mudar a sua vida.
Quando Deus nos faz uma promessa, não é que a promessa não está pronta, é que a gente não está pronto ainda. Então Ele vai nos preparando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos quebrando algumas vezes e fazendo um vaso novo, para que no tempo certo a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Sabe, irmãos, nós temos que tirar exemplos bons dos homens da Bíblia. E se tem um homem que tem um exemplo muito bom a respeito disso, é Noé. Deus chega em Noé e fala assim, constrói uma arca que eu vou mandar chuva. Vai chover. E ele passa durante 100 anos da vida dele se dedicando a esse projeto. Não há relato na Bíblia, não há nada na Bíblia que fale que Deus voltou a falar com Noé. E Noé ficou anos e anos e anos construindo um projeto, esperando uma chuva que até então não tinha caído chuva na terra, para ver aquilo que Deus prometeu que ia fazer se cumprir. Então, calma, meu irmão. Entenda uma coisa, toda promessa, ela vai passar pelo teste do tempo. Eu recebi algumas promessas que eu vivi ela em 2 meses, em 1 semana, e 1 ano. Mas existem promessas que eu recebi em 2015, e Deus está sinalizando que eu vou começar a viver elas daqui a talvez 1 ano ainda. Então, imagina. Deixa eu te dar um conselho essa noite. Eu sei que você tem promessas, eu sei que existe palavra de Deus sobre a sua história, mas deixa Deus ser o Senhor da sua vida, deixa Deus ser o Senhor da sua história. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Calma, não abrace as propostas, abrace as promessas de Deus sobre a sua história. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Passa o próximo, por favor. Promessa e realidade. Abraão começou a ver a realidade. Começou a ver que Sara já estava ficando avançada de idade. Ele também já estava ficando um pouco mais avançado de idade. Ele começou a ver, comparar, que a promessa de Deus era uma coisa, só que a realidade dele não faria isso. Vou te dar outro exemplo para você entender. José, uma noite, ele sonha que os irmãos dele, só para resumir, estão se curvando diante dele, com feixes. Então, ele é o centro das atenções ali, ele é alguém muito importante, ele sonha isso. Mal ele sabia que isso era uma promessa de Deus para a vida dele. Só que ele está sonhando isso, e dias depois, onde ele está? Numa cisterna, para ser vendido pelos próprios irmãos. Promessa era uma, mas a realidade era outra. E talvez tem gente aqui que você tem promessas lindas, mas você fala, pastor, eu olho para a minha realidade, pastor. Eu olho para a minha vida hoje. Eu olho para as coisas que estão acontecendo hoje. Pastor, é até legal essa palavra. Eu sinto Deus, é muito bom. Mas quando eu chego em casa, pastor, segunda-feira, as contas vão estar lá. O chefe chato, eu vou encontrar ele de novo. As dificuldades vão ter novamente. Nossa, é criança, é menino, é não sei o quê. Pastor, quando eu olho para a minha realidade, a minha realidade me tira daquela promessa que o Senhor tem para mim. A minha realidade está deixando eu tão distante da promessa que Deus tem para mim. E tem muita gente que começou a se comparar. Começa a olhar para o hoje, para as coisas que estão acontecendo. Começa a olhar para a realidade e começa a falar assim, não vai acontecer não. Não, você acha? Não tem como. Que isso? Olha a realidade que a gente está vivendo, você acha? Você acha que vai acontecer? Irmão, José cai na cisterna, José é preso, José ele é vendido pelos irmãos, José vai para o Egito, para na casa de Potifar, lá ele é um dos melhores, só que depois ele é acusado, ele vai preso novamente, as coisas não acontecem, até depois de anos para ele conseguir entender e viver a promessa que Deus tinha para a vida dele. Meu conselho para você essa noite, eu não estou falando para você ignorar a sua realidade. Eu não estou falando para você fingir que está tudo bem, não é sobre isso. Mas eu estou falando para você ter fé e não deixar a sua realidade limitar você para aquilo que Deus quer que você venha viver. Deixa eu te dar um conselho. A sua realidade está desse jeito? Beleza. Deixa eu te dar um conselho. A sua realidade não tem o poder de anular as promessas de Deus na sua vida. Sabe, a sua realidade tudo bem, mas deixa eu te dar um conselho, não se conforme com a sua realidade, não é fingir que ela não existe, não se conforme com a sua realidade, mas tenha fé, coloca os olhos na promessa que isso vai mudar.
Sabe qual que é o nosso grande erro? É que talvez a promessa que Deus tem para você é tão grande, que aí você olha para a sua realidade e isso assusta. Isso te dá algo. Só que, na verdade, o que vai nos levar a viver essa promessa grande é a gente acreditar dia após dia nas pequenas coisas. Pequenos passos de fé vai nos levar a viver grandes coisas em Deus. Pequenos passos, olhando para a promessa, vai nos levar a desfrutar da grande promessa de Deus sobre a nossa vida. Então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, que a realidade que você está vivendo não tenha o poder de segurar você, mas que essa realidade possa impulsionar você, possa jogar você para frente, e você venha viver o sobrenatural, você venha viver as promessas de Deus sobre a sua história. José, depois de um tempo, ele só está mandando menos que Faraó. José é o governador. José está administrando tudo. Imagina se José fosse olhar para a realidade dele. Anos antes. Imagina se José fosse se conformar. Ah, não, meus irmãos me vendeu, eu estou aqui na cadeia, eu acho que eu vou morrer aqui mesmo. José não se conformou com a realidade dele. Pergunta aqui, não quer calar. Será que você está se conformando com a sua realidade? Eu não estou falando que você tem que fingir, como eu já falei aqui, que está tudo bem. Eu não estou falando que você tem que ser, vamos ficar... Não, não é isso. Mas será que você sentou em cima desse problema, ou abraçou ele e falou, não, eu não quero resolver não, pastor, porque vai doer muito, vai ser muito difícil. Talvez você não está vivendo o novo de Deus ainda, talvez você não está vivendo a nova promessa de Deus para a sua história ainda. Porque você está falando, não, essa realidade não tem como mudar. E aí eu até falei aqui semana passada sobre esperança, sobre fé, sobre acreditar. Não espere que as pessoas acreditem nas promessas que Deus tem na sua vida. Não foi as pessoas que ouviram de Deus, foi você que ouviu de Deus. Não espere que alguém creia por você naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Nós podemos orar por você, nós podemos impulsionar você a viver aquilo que Deus tem para você, mas que você essa noite traga ao seu coração as promessas que Deus já te fez e acredite que Ele pode mudar a sua realidade e você pode começar a viver essas promessas. Não seja um colecionador de promessas, seja alguém que vive as promessas de Deus. Eu estou cansado de ouvir gente que coleciona promessas. Você não vai mais colecionar promessas a partir de hoje, você vai começar a viver as promessas de Deus na sua vida. E as promessas que talvez não dá tempo de você viver, os teus filhos e as próximas gerações vão viver. Porque aquilo que Deus começa a fazer em você, não para em você, vai através de você, vai passando de geração em geração. Porque as promessas de Deus, elas duram para sempre. Não é um Deus que te prometeu algo hoje e daqui a alguns anos Ele vai falar assim, eu acho que eu não estava bem. Não, meu irmão. Nós até podemos esquecer. Nós até podemos falhar com alguém. Nós até podemos dar uma mancada, não deveria, mas nós somos seres humanos. Mas Deus, Ele não se esquece, irmão. Talvez você esqueceu de coisas que Deus te prometeu anos atrás. Mas Deus, Ele não esquece. O Senhor, Ele é fiel, irmãos. Eu conheci, tem uma jovem da nossa igreja, que ela é tão organizada, a Kel viu, que essa menina, ela tem toda a rotina dela marcada num caderno. Então, tipo assim, ela tem assim, 6 horas da manhã, hora de acordar. Eu falei, ué, mas como assim? 7 horas, hora do não sei o quê, 8 horas, café, 10 horas, 9 horas, hora do... Como que ela escreveu lá? Higiene pessoal. Eu falei, meu Deus, quem que segue isso? Eu já ia ter dificuldade. 15h30, lazer. Eu falei, oh, meu Deus do céu, a menina é muito organizada. E aí eu fui olhar para o meu planner. E eu fiquei com vergonha, nem mostrei para ela, né? Mas por que eu estou te falando isso? Uma pessoa organizada, mas é uma pessoa comum, igual a nós. Agora, quando a gente leva para o âmbito de Deus, Deus não é que Ele é organizado, Ele é a própria organização, irmão, sabe? Se Ele te prometeu algo há 10 anos atrás, Ele lembra de
todos os detalhes, de vírgula por vírgula, de palavra por palavra que Ele prometeu a você. E talvez existam algumas coisas que você esqueceu, mas Deus não. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi que eu ia ser pastor. Eu falei, a pessoa errou o endereço, não é comigo. E eu lembro, até hoje desse dia, eu lembro das palavras. Eu lembro a vez que eu recebi uma promessa de Deus, e eu esqueci, caiu no esquecimento. E no dia que aconteceu, o Senhor trouxe no meu coração e falou assim, viu? Eu sou o Deus que cumpre as promessas. Então talvez a realidade de muita gente aqui tenha apagado as promessas de Deus. Mas o homem de Deus, ele não vive por aquilo que ele vê, ele vive por aquilo que ele crê. E nem sempre você vai ver a hora que você quer, mas quando você crê, você traz a realidade do céu para a terra e a sua história é mudada. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Então, para a gente fechar esse tópico, para a gente ir para o último poder orar, não se conforma com a sua realidade, irmão. Se prepara para viver as promessas de Deus. Pastor, mas está distante. Se prepara, irmãos. Pastor, Deus falou que eu tenho um sonho de ser um grande chefe de cozinha. Tu sabe fritar um ovo? Pastor, Deus falou que eu vou viajar o mundo. Eu vou conhecer várias nações. Você quer estudar inglês? Ah, pastor, não quero não, nem gosto. Então, quão triste é, irmãos, eu dei alguns exemplos, mas quão triste é a gente chegar no tempo certo, no momento certo, e não estar preparado para a promessa que Deus tem para a nossa vida. Ó, vocês vão, olha, com a mão na Bíblia, não é invenção minha, pelo amor de Deus. Eu já ouvi relatos assim, ó, não foi comigo, tá? Porque se fosse comigo eu tinha desmaiado. Pastor, eu quero pregar a palavra de Deus. Qual é o conselho que o senhor me dá? O pastor falou para o menino, você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que ler Bíblia. Ele falou, não, orar e jejuar está de boa, mas ler Bíblia eu não gosto muito não. Como que esse infeliz quer pregar? Não vai pregar, não vai. Não vai. Ah, não, mas Deus é bom, Deus vai me usar. Ah, vai te usar sim. Não é um absurdo, irmão, vocês ouvirem isso? Vocês saberem que alguém quer pregar, mas o cara não quer ler Bíblia? Vocês não ficam meio escandalizados? Só que talvez tenha algumas promessas na sua vida que Deus está te pedindo algo que você não está fazendo. Agora peguei vocês, hein? Olha aí. Talvez Deus te prometeu alguma coisa e você está aqui de bração cruzado esperando. Então o que eu faço nesse tempo, pastor? Ora, confia e faz aquilo que está no seu alcance. Sabe, Deus falou que eu vou ser um grande empresário, pastor. Eu vou ter uma rede de loja. Comece pelo pequeno. Comece pelo aquilo que Deus te deu a direção. O problema de muita gente que não está vivendo as promessas de Deus é que você quer começar grande. Você quer começar tipo, uau. Ô, irmão, eu tenho a certeza absoluta, a verdade verdadeira, que Deus vai trazer um avivamento para essa igreja. Essa igreja vai ser uma igreja muito grande nesse bairro, vai ser uma referência, vai ajudar pessoas. Mas imagina se com 3 meses acontece isso. Não é assim. Deus, nesse momento, está nos permitindo a gente fazer aquilo que a gente pode, porque com certeza Ele vai fazer a parte dele. Mas imagina se eu, a pastora Kel, os pastores dessa igreja, a gente não fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, que Deus sempre fará a dele. Então não seja pego de surpresa. Se prepare para as promessas de Deus na sua vida. Para a gente encerrar, pode passar o próximo e o último. Trago à memória aquilo que me dá esperança. Talvez você entrou aqui nesse lugar essa noite, um pouco desanimado. Pastor, essa semana acabou comigo. Essa semana foi muito B.O. no serviço. Semana passou por cima de mim. Eu recebi algumas notícias. Aí eu chego aqui no culto, pastor, eu estou esperando ouvir uma palavra de fogo, uma palavra que a gente vai virar uma estrelinha, uma palavra que a gente vai ver anjo, o irmão vai ver anjo, a irmã vai ver uma cachoeira de mistério. E o senhor veio me falar de promessa, pastor. O senhor veio me falar de um assunto que eu não aguento mais ouvir. Mas foi para isso que Deus te trouxe aqui essa noite, meu irmão. Para você trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Está no livro de Lamentações, é bem conhecido, capítulo 3, verso 21. E por que Deus... Qual que é o contexto desse versículo? O povo de Deus está sofrendo, o povo de Deus está cativo, o povo de Deus está errando, e Deus fala com Jeremias,
através desse versículo, através dessa passagem, para trazer à memória o quê? O que traz a esperança. E o que que era? As promessas que Deus já tinha feito para aquele povo. Então, o meu conselho para você essa noite é para você relembrar aquilo que traz esperança para você. Sabe quando você era adolescente, que você ouviu que Deus tinha uma grande obra na sua vida? Ele continua tendo algo grande para fazer na sua história. Sabe quando você ouviu que Deus ia mudar o seu casamento, que Deus ia mudar a sua família, que Deus ia mudar a sua história, que Deus ia mudar o seu ministério? Deus quer trazer de novo a sua memória para falar, ainda não foi anulado, ainda Ele pode fazer isso, ainda Ele vai fazer isso, mas você precisa voltar a acreditar, meu irmão. Você precisa voltar a acreditar que Deus ainda muda histórias, Deus ainda tem novos começos, ainda existem milagres, ainda existem curas, e ainda existe ambiente de transformação gerados pelo Espírito Santo de Deus. Porque se a gente não crê nisso tudo, é loucura. Se a gente não crê que Jesus está aqui, e Ele pode mudar a vida de alguém que está aqui essa noite, é loucura. Talvez para você essa palavra vai ser só mais uma, mas para alguém que está ouvindo isso aqui, você vai pegar essa palavra, e daqui a alguns meses, você vai ver o que Deus vai fazer no seu coração, você vai ver o que Deus vai fazer na sua história, porque uma palavra muda a história, e uma direção pode mudar um destino para sempre. Traz à memória, meu irmão, traz à memória aquilo que te anima, traz à memória aquilo que te traz uma esperança da parte de Deus. Às vezes, nós como líderes, como linha de frente, nós tomamos algumas pancadas, mas logo o Senhor traz à memória ao nosso coração. Teve uma época aí que estava bem, não era nada aqui com a igreja, mas a gente estava bem cansado, com muitos compromissos, com muitas coisas para fazer como igreja. E aí a gente estava um dia bem com o coração um pouco triste, e nós fomos ministrar em outra igreja, o louvor foi junto com a gente e tal, a gente foi lá servir, e quando eu e a Raquel chegou lá na frente, veio uma pastora falar com a gente, e nosso coração naquele dia estava triste, irmão, mas não era nada demais, a gente só estava cansado, a gente estava um pouco saturado de algumas coisas, o Santos tinha perdido como sempre, então estava tudo normal nessa parte. Só que a gente estava lá na frente, a gente começou a orar, e chegou uma pastora e falou assim para mim, Raquel, eu não sei o que está acontecendo, mas eu fui orar por vocês, e eu comecei a ver um chão com cimento, umas massas, uns tijolos levantando. Vocês estão orando por alguma coisa? Falei, a gente está. Ela falou, pelo quê? Não te interessa. Brincadeira, não falei isso para ela não. A gente está, irmã, a gente tem um sonho de conquistar um terreno para construir uma igreja. E ela falou, não, tudo bem, é só isso. Mas aquilo para a gente encheu o nosso coração de esperança de uma maneira. Eu falei, meu Deus, a mulher nem conhecia a gente. A mulher nem sabia quem era a gente. E Deus mandou ela vir aqui só para falar isso para a gente? Só, né? Só para falar isso para a gente? Meu Deus do céu. Então talvez, tem promessas que estão dentro de você, que precisa voltar a esperança aí, sabe? Que vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sabe as promessas que você já ouviu de Deus? Sabe as palavras que você ouviu de Deus? Você tem velado por elas? Melhor, tem as irmãs aqui das plantas, né? Esses dias eu fui pregar numa igreja, e no final do culto, cada irmão ganhou uma suculenta. Eu peguei 3 suculentas. Para você que é homem não sabe o que é uma suculenta, é uma plantinha assim, que ela não é de comer, apesar do nome. E eu levei para minha sogra, porque lá em casa as plantas não sobrevivem. Por quê? A gente não cuida direito. Então, a planta você tem que cuidar. A planta você tem que estar ali. Tem que regar. Tem gente que fala que tem que, dependendo da planta, tem que tirar, tem que podar, tem que... É todo aquele processo. Para quê? Para poder crescer. Tem uns que pegam uma semente, vai plantar e vai nascer uma árvore lá e vai cuidar e está tudo bem. Cada promessa de Deus é uma semente que Ele depositou no seu coração. Agora, a pergunta que não quer calar. Você tem cuidado dessas sementes que Deus tem colocado no seu coração? Como que eu cuido dessas sementes, pastor? A esperança e a oração é a maneira que eu rego as sementes e as promessas de Deus que estão dentro de mim. Quando eu falo para Deus, Deus, a minha realidade está desse jeito. Mas eu continuo acreditando naquela palavra que o Senhor me deu há anos atrás. Eu estou regando essa promessa. Deus, você que é mãe, Deus, você tem falado que vai salvar meu filho. Mas olha como que ele está. Mas eu continuo crendo que o Senhor vai salvar o meu filho, que o Senhor vai fazer. Deus, o Senhor tem me falado que vai mudar meu casamento.
Mas ainda não está mudando, mas eu continuo crendo. Você está o quê? Você está regando isso. Deus, o Senhor tem falado que eu vou ter um grande ministério, que eu vou ser muito usado pelo Senhor, mas ainda parece que está tudo parado, não está acontecendo. Mas quando você está orando, você está regando essas palavras. Você está falando, Deus, eu acredito, e quando o Senhor quiser fazer, eu estou pronto. Deus, eu não sei quando vai ser, eu não sei como vai ser, mas eu tenho uma palavra, eu tenho o seu favor, e eu acredito que vai acontecer. Você está regando, você não deixa essa palavra cair no esquecimento. Irmão, se tem uma palavra nos últimos 3 anos que eu não deixo cair no esquecimento, são 2. O seja bem-vindo ao novo que Deus nos deu, e o sonho de ter esse terreno, ter essa igreja. E eu oro, eu converso com Deus. Tem 2 lugares aqui no bairro que a gente olha com muito carinho, e eu passo sobre os 2 lugares, e eu já ungi, eu já profetizei, eu já declarei. Eu falei, Deus, se o Senhor dá para a Assembleia de Deus esse terreno, eu vou ficar muito chateado, dá para a Casa da Bênção. Eu falo mesmo, irmão, porque se eu não falar, eu falo. Brincadeiras à parte, mas eu ficarei chateado sim. Mas sabe por quê? Porque nós temos que falar para Deus. Aí nós vamos ler a Bíblia, sabe o que a Bíblia fala? Você não recebe porque você pede mal. Deus te fez uma promessa, você parou de regar, você parou de pedir, você parou de falar, e cai no seu esquecimento e já era. Está na hora de voltar a acreditar nas promessas de Deus, meu irmão. Minha irmã, Deus ama teu coração, volte a acreditar nas promessas de Deus. Eu tive uma experiência muito forte com Deus quando eu tinha 12 anos. Eu fui batizado com o Espírito Santo do Senhor, antes de descer as águas. Foi muito forte aquela experiência. Eu lembro exatamente o horário. Era um sábado à noite, 7:30 da noite, na igreja que eu ia com meus tios. Eu estava caído no chão, ajoelhado, alguém veio orar por mim. Estava cantando louvor, sei que estás aqui, já posso sentir. Então, eu fui batizado ali naquele lugar, e Deus fez promessas para mim. Só que dos 13 até os 15 anos eu parei de ir, não fui mais, abandonei a igreja, aconteceu algumas coisas na minha família. Só que eu lembro que muitas das vezes eu colocava um louvor para escutar, esse louvor, o Deus de aliança, e algo dentro do meu coração queimava, sabe? Falava, dentro de mim falava assim, eu não mudei, sabe? Eu ainda tenho essa promessa na sua vida, eu ainda vou fazer. Sabe, por que eu estou te dizendo isso, meu irmão? Porque talvez existam algumas promessas que Deus te fez, que já caiu no seu esquecimento, mas nessa noite, Deus está trazendo a memória, e para falar, se você se preparar para isso, Ele vai fazer. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?